Jesus estava rezando num certo lugar, quando terminou, um de seus discípulos pediu-lhe: Senhor, ensina-nos a rezar, como também João ensinou a seus discípulos. Jesus respondeu: Quando rezardes, dizei: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Dá-nos a cada dia o pão que precisamos e perdoa-nos os nossos pecados, pois nós também perdoamos a todos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação. Jesus acrescentou: Se um de vós tiver um amigo e for procurá-lo à meia-noite e lhe disser: Amigo, empresta-me 3 pães, porque um amigo meu chegou de viagem e nada tenho para lhe oferecer. E se o outro responder lá de dentro: Não me incomodes, já tranquei a porta e meus filhos e eu estamos deitados, não me posso levantar para dar os pães. Eu vos declaro, mesmo que o outro não se levante para dá-los, porque é seu amigo, vai levantar-se ao menos por causa da impertinência dele. Ele dará quanto for necessário. Portanto, eu vos digo: pedi e recebereis, procurai e encontrareis, batei e vos será aberto. Pois quem pede, recebe, quem procura, encontra, e para quem bate, se abrirá. Será que algum de vós, que é pai, se o filho pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ou ainda, se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ora, se vós, que sois maus, sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais o Pai do céu dará o Espírito Santo aos que o pedirem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pela oração, vivemos a vontade de Deus. Vamos dizer? Prezados irmãos e irmãs, pelo Padre John Ferreiro conosco, irmãos e irmãs presentes também, de outras cidades, de outros lugares. Hoje, para nós, é um dia muito bonito. Primeiro porque é domingo, o dia do Senhor, dia da Eucaristia, dia da comunidade que se reúne na fé. E também porque a nossa paróquia hoje se prepara para o jubileu da juventude, convocado pelo Papa Francisco em Cracóvia, na Polônia, celebrado em toda a arquidiocese, de maneira especial no dia 31, e antecipado hoje com os vários encontros que a nossa juventude fez, se preparando para este jubileu da misericórdia. Então a gente tem Eucaristia e misericórdia, que nos ajudam a fortalecer a nossa fé, sobre o espírito da oração. A liturgia da palavra vai nos chamar a atenção sobre a oração. O que é rezar? Como nós estamos rezando? Quais os objetivos? O que a gente obtém através da oração? Se eu perguntar a todo mundo aqui reza? Quem reza, levanta a mão. Reza muito ou reza pouco? Muito ou pouco isso aí? Significa o quê? O certo é que o cristão não vive sem oração. O ser humano não vive sem oração. Vive, gente? Não vive. Viver sem oração é uma terra seca, uma terra que não tem vida. E aí, essa terra morre.
as plantas morrem, a nossa espiritualidade morre. Todos precisamos da oração. Primeiro porque a oração é uma relação, uma atitude relacional com Deus. Nós aprenderemos que Deus é o Pai, que a gente se relaciona. Pela oração você mostra a sua relação filial com Deus. Em segundo lugar, porque a oração é um diálogo, é uma conversa amigável, amistosa, coloquial, transparente, espontânea. Você não reza por obrigação apenas. A partir do momento que você se encanta com a oração, ela não vai ficar mais obrigatória. Você vem à missa naturalmente, com todo o seu coração. Você sente a presença de Deus. Quanto mais você se entregar na oração, mais você vai ter a graça de que você precisa, a qual você procura. Em terceiro lugar, porque a oração também, ela é uma entrega. Você se entrega. Se você não se entregar, você fica preso. Portanto, ao se entregar, você também exerce uma atitude de liberdade, de consciência. Você não fica preso a nada. Há muitas coisas bacanas lá fora, muitos barulhos, muitas festas, mas nada disso é mais importante do que estar aqui, neste momento, se entregando a Jesus Cristo, a sua palavra, na sua graça. Ele quem nos chama. Nós vimos aqui a eficácia da oração quando ela é feita com humildade, quando ela, por exemplo, brota do coração confiante, como fez Abraão, o homem da fé, abençoado por Deus com o filho Isaque, cuja esposa era estéril. Abraão vive a intimidade muito grande com Deus. Pela oração você entra nessa intimidade com o Senhor. E Abraão tem a ousadia de pedir pela libertação de duas cidades pecaminosas, Sodoma e Gomorra, que entraram na história famosas pelos seus pecados, a prostituição, a maldade, por terem afastado de Deus. Então Abraão reza por essas cidades. O cristão não reza só para ele. Embora Abraão tivesse um sobrinho lá, chamado Ló, a esposa e duas filhas, apenas 4 parentes naquelas cidades, ele reza por todo mundo. Ele não quer que os justos sejam mortos juntamente com os infiéis. E ele tem esse atrevimento. Quem reza se atreve a ficar perto de Deus. Não tem medo de Deus, né? Muita gente tem medo de Deus, medo de fazer a vontade de Deus. Abraão é aquele que confia completamente em Deus. Ao final, de 50 passa para 10 justos, os quais serão responsáveis pela salvação de 2 cidades pecaminosas. Vejam como que a oração é forte. De repente a nossa oração aqui agora está ajudando muita gente, por exemplo, neste momento, que está viajando pelas estradas, muitos que estão de repente diante de calamidades, tsunamis da vida. Gente, a nossa oração aqui é muito importante. Santa Teresinha, dentro do convento, rezava por todas as missões, e ela se tornou padroeira das missões ao lado de São Francisco Xavier. São Francisco Xavier foi para o mundo afora pregando a missão, e ela viveu a missão lá no cantinho dela, suportando as adversidades daquela casa e rezando a força da oração. E no Evangelho, Jesus se encontra também em oração. O próprio Cristo é a oração em pessoa. Em pessoa. Ele está sempre rezando. Ele está sempre mostrando-nos a importância, a força, a necessidade da oração. Ao ponto dos discípulos pedirem: Senhor, ensina a gente a rezar. O João ensinou, os grandes doutrinadores ensinam, grandes pensadores, criadores de religião, de igreja, e Jesus ensina aquilo que São Tertuliano, o historiador antigo, vai dizer da oração do Pai Nosso. Ele diz que a oração do Pai Nosso é o resumo do Evangelho. Para dizer como que essa oração é importante, porque ela tem a entrega ao Pai e tem as 7 súplicas importantes da oração. O 7 é um número bíblico,
número da perfeição, da plenitude. Primeiro porque Deus é Pai, nós somos filhos, precisamos deste Pai. Nós não podemos achar que não precisamos do Pai. O Pai é o Pai de todos. Se Ele é Pai, nós somos o que uns dos outros? Irmãos. Somos irmãos, por exemplo, dos muçulmanos, até infelizmente daqueles que matam. Somos irmãos, embora em condições diferentes. Daí então nós precisamos também rezar, fortalecer-nos em oração, para que o mundo vença as suas adversidades, suas contradições. E aí então, meus irmãos, é que Jesus vai ensinar cada passo da oração. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja feita. Então, o santo nome de Deus, a santificação de Deus em nós. Quando a gente reza, a gente entra também nessa santidade de Deus. Ele vai santificando o nosso pensamento, nossas vidas, nossas dificuldades, nossos desafios. Venha a nós o vosso reino, o reino de Deus. O reino de Deus é diferente dos reinos humanos, mundanos e materialistas, porque os reinos do mundo querem o quê? A força, a arma, a violência, dominar o outro, ser melhor do que o outro. E quantas vezes competições assim que desonestas, que de fato deturpam a humanidade. Seja feita a vossa aonde? No céu. Então a vontade de Deus. Quando a gente reza, tem que ser feita, não é a nossa vontade, mas a vontade de Deus. A gente muitas vezes quer que seja feita a nossa vontade. A oração do egoísta, que só pensa nele, nas suas coisas. Não. A vontade de Deus é a nossa felicidade, diz Santo Agostinho. Portanto, viver a vontade de Deus é procurar viver no seu amor, na sua entrega. A vontade dele é que tem que ser feita, não a nossa vontade. Aí começa a segunda parte da oração. Pão nosso nos dai hoje. Quer dizer, pão nosso. O pão é para todo mundo. Infelizmente a gente vê ambição, acúmulo. O que adianta a pessoa guardar para esse mundo? Não vai levar nada, né? Não vai levar nada deste mundo. É preciso que o pão seja de todos. O pão aí representa não só o alimento dentro de casa, ainda que seja um arroz com feijão, mas tem que ser todo dia. Mas o pão também simboliza o pão do trabalho, pão da dignidade, pão da moradia, pão da educação, pão da saúde. Todo mundo tem que ter direito ao pão. O pão não pode ser para uma elite apenas, para uma minoria. O pão tem que ser para todo mundo, senão não é para o nosso de cada dia. Por isso que o pão também exige partilha, solidariedade. Eu não posso pensar só no meu pão, nós precisamos também pensar no pão para os outros, que precisam do pão e de repente morrem de fome porque não tem nada para comer, né? E depois vem o perdão. Perdoai-nos assim. Está vendo, gente? Então o perdão também. O perdão, como a gente fala, é uma mão dupla. Você vai, mas você volta também. Você, vamos dizer, busca, mas você também traz o perdão. Não se vive a reconciliação somente entre nós e Deus. Quando eu peço perdão, eu procuro também perdoar quem eu ofendi. Como dizia antigamente, as dívidas, todos nós, de São Paulo, somos devedores de Deus. Temos altas dívidas para pagar com Deus. Ai de nós, se Deus fosse cobrar as dívidas que a gente tem para com Ele. Então é importante a gente pedir sempre esse perdão e saber perdoar aqueles que nos ofenderam. A oração do Pai Nosso ajuda isso, a entender que nós somos pecadores, mas como diz Paulo, pelo batismo, somos regenerados, somos incorporados na missão de Jesus, somos restabelecidos na sua misericórdia, sepultados para o pecado e renascidos, ressuscitados para a vida nova. Então, irmãos e irmãs, continuando a oração, livrai-nos, antes de saber, como é que é a tentação lá? Não nos deixeis cair em tentação. Quem não tem tentação, gente?
Todo mundo tem ou não tem? As 3 famosas tentações. Tentação do poder, tentação do prazer, a tentação do ter. Dessas 3 grandes tentações originam as demais. Porque o ser humano é tentado desde cedo, né? Não é todo mundo, a mãe, pai fala assim, eita menino tentado, né? Então tem que rezar para livrar da tentação, né? A tentação de ser filho, diante de um namoro, tentação de ser fiel no casamento, né? Tentação de ser um bom filho, de ser um bom cristão no mundo de hoje, de ser honesto, de não cair na corrupção. Quando você tiver um dinheiro na sua mão que não é seu, ele tem que ser honesto. Então a oração, ela dá força para você livrar da tentação e também livrar-nos de todos os males. Quem não é que não tem os males? Quantos males querem nos acometer, querem nos destruir? Mas a oração nos dá força para livrar dos males. Os judeus tinham 4 formas de oração, as quais Jesus adaptou. A primeira, justamente, é a adoração. Quando você reza, você entra em adoração para com Deus. Jesus é aquele que adora o Senhor. Ele é o próprio Deus. Em segundo lugar, a gratidão. A gente agradece. É a atitude de ação de graça. A Eucaristia é uma ação de graça. Terceiro, a chamada suplicativa. Quer dizer, pede-se a Deus e Deus atende. Pede a Ele, seja feito, né, o teu nome, tua vontade. Dá-nos o teu pó suplicativo. É o final, a penitenciária. Quer dizer, pede-se o perdão de Deus. Podemos dizer que com o cristianismo, com Jesus, todas essas fases da oração são sintetizadas numa só. O encontro de comunhão íntimo com Jesus Cristo. Sobretudo na Eucaristia. Por isso, meus irmãos, nós estamos aqui. E que o nosso Deus ouça a nossa oração neste dia. Rezando pela comunidade, rezando pelos que não estão aqui, rezando pelos que nunca rezam e acham que não precisam de rezar. Tem gente que é assim, acha que não precisa de rezar. Mas um dia sentirão essa necessidade, mais cedo ou mais tarde. Nem que seja no último segundo da vida, a pessoa vai ter que rezar. Daí então, que essa nossa oração com o nosso Deus nos leve a viver intimidade com Ele, em comunhão, e a realizar a sua vontade. E todas as vezes que a gente rezar o Pai Nosso, que a gente se lembre da família. Na nossa família a gente tem esse costume de sempre rezar de mãos unidas, nas despedidas, nos encontros. Pode estar em qualquer lugar, praça pública, restaurante, qualquer lugar. A gente dá as mãos para rezar, para dar força para o outro, para prosseguir o seu caminho. Então a oração é isso. É saber que Deus está conosco e Ele nunca nos abandona. E agora, meus irmãos, pensemos um pouco. Como nós estamos rezando? Com fé, com amor, com comunhão? O que falta para a minha oração, para a nossa oração, ser mais ainda forte diante de Deus e obter as graças que ela procura? Obrigado, Senhor, por estarmos juntos neste momento da Eucaristia. Nada supera o fato de estarmos aqui. Creio em Deus.